Quando eu decidi vir para São Paulo, eu falei pro diretor da peça que eu estava fazendo, que eu ia vir, ele falou, cara, você vai se dar muito mal. Você vai ser só mais um. E eu falei, pô, mas eu quero ser mais um também. Teu início de carreira apanhou muito, Ravel? Eu, lá em Porto Alegre, sim, um pouco. Fiz coisas sem dinheiro, fiz muito curta-metragem de universidade, fiz teatro, peça para 2 pessoas, aquela coisa sem público. Muito duro mesmo. Mas quando eu vim para São Paulo, que foi no Que daí tem filme... outra história legal também. Eu acho que foi lá que você ganhou uma grana como palhaço de festa infantil? Não ganhei muito dinheiro, ganhei experiência, né? O valor tá num outro lugar, assim. Mas quando eu vim para São Paulo, antes de eu vir para São Paulo, eu tinha terminado uma relação e eu estava mudando de apartamento. Eu chamei um amigo para me ajudar na mudança, a gente lotou o carro com as minhas coisas, tudo, Que era tudo que ele tinha na documento, vida, deu num carrinho. violão, guitarra, botei num carro. E quando eu tava saindo com a última caixa, o meu amigo entrou no corredor e falou, Ravel, acabaram de roubar meu carro. Então, assim, eu só fiquei com um shortinho que eu tava. Quando o carro chegou, eu tirei a camiseta e joguei dentro do carro. Então não tinha nem a camiseta. Um tênis Nada, meio rasgado. Você, menino, que ator era o seu ídolo, assim? Era o meu irmão. Era o meu irmão. O meu irmão, pra mim, ele era o único ator, na verdade. Eu só via ele, eu só via os filmes dele, via 50 vezes o mesmo filme, 50 vezes o mesmo espetáculo. Essa história fazia um espetáculo chamado Baile na Curva. E o Ravel imitava todos os personagens que eu fazia. E eram personagens de teatro, bem assim, bem caricatos e tal. E tinha um que era o Torugo. E aí no final do espetáculo, ele já tinha assistido da coxia, do camarim, comigo, da plateia. Esse espetáculo ele sabia de cor, assim, ele sabia os textos todos. Eu falei, cara, mano, bota a roupa do Torugo. Ele falou, o quê? Pequenininho, 8 anos. Eu falei, bota a roupa do Torugo. Pega a roupa aqui, bota a roupa. Ele botou a roupa, era uma gola avessa, uma gola rolê, alta, uma gola rolê, vermelha, com uma calça branca e tal, e um sapato. Botei, fiz o cabelo dele e, cara, e eu falei na hora do agradecimento, né, no final do espetáculo, quando todo mundo entra para agradecer, eu falei, vai. Ele falou, tá, e foi. E ele entrou que nem um personagem, você lembra disso? Mas, só um adendo, eu lembro que quando eu entrei nesse teatro, que é o Teatro São Pedro, que é lindo, considerado lindo, teatro teatro municipal, lindo, assim, de Porto Alegre. Quando eu entrei e que eu vi que eu olhei aquele público, assim, eu senti uma era coisa lá em que cima, assim. eu nunca mais senti na vida, assim. Eu senti uma paixão por esse palco, por aquele teatro, eu ali, daquele lugar, olhando aquele Ele não público. esqueceu Aquilo, disso, que loucura, 8 né? anos de 8 anos de idade. idade. aquilo tocou em mim profundamente, tão profundamente, que, enfim, eu acabei por virar um ator, assim, e querer Aqui isso é de meu novo. lugar. Encontrei o meu Me lugar. encontrei. Mas ele entrou com o personagem E todo assim, ó. mundo Eu pegou a olhei, piada, eu olhei, né? não, e Exato. todo mundo, a galera, o elenco começou a rir, e ele agradeceu que nem o personagem. Eu olhei o diretor na plateia, o diretor dando risada, o Júlio Conte. E foi lindo, assim, cara, tanto que marcou a vida Foi, dele. Então vamos ver uma cena de um curta que marcou o jovem Ravel. O curta chama-se A Importância do Currículo na Carreira Artística. É, Ana Luísa de Ana Azevedo. Luísa Azevedo e foi exibido no dia 30 de junho de 2001 Meu na Deus. RBS. Ai, mas esse teu currículo assim, em forma composite, ficou super fashion. Vai dar super certo, eu vou super torcer pra ti. E tem mais, ó. Ai, assim com o videobook é um must. Sabe tudo de self-selling, né? Quase tudo. E aquele trabalho que tu tinha falado? Ai, aquele job. É que o casting já tá completo. Claro. Quer fazer um coffee break? Tá novinho. Não, obrigado. Tem um telefone pra recado aí. Qualquer coisa, turn me on. Qualquer coincidência era mera semelhança. Muito né? legal, porque era um personagem que estava tentando, assim, a vida, Não, né, e no cara? final termina com o Corpo Santo no palco. Isso, com a tem cena. uma cena legal no teatro. Pô, eu amei fazer esse... Eu fiz muitos episódios, assim, dessa teledramaturgia Curtas que é a gaúchas. RBS, Curtas Gaúchas. Mas isso foi antes ou depois do serviço militar? Isso foi antes. Não, isso foi Não, isso depois, foi depois. depois. O serviço militar Você foi... devia ter 3 ou 4 anos quando ele prestou serviço militar. Sim. Isso. Tocava violão no quartel, assim. O quartel foi um lugar que Então eu você fui obrigado a Aham. servir. Fui contra a minha vontade. Eu tinha um cabelo na cintura. Eu tinha uma banda que chamava Impressão Digital, o nome da minha banda. E Aí o sargento olhou, vou botar esse hippie na vou linha. cortar esse cabelo desse cara. E foi bem na sacanagem mesmo, foi bem bullying mesmo, assim. De repente eu encontrei uma amiga minha, Rochelle Sá, que falou, cara, o que você tá fazendo no quartel? O que você pirou?
ser artista, cara. Aí, pô, aquilo entrou assim, eu falei, rapaz... Mas isso eu já tinha feito, já tinha subvertido o hino do quartel. Você tinha transformado o hino O hino do quartel em blues, é. Você lembra disso? Não. Do blues, eu lembro cantando, talvez. Mas será que eu posso fazer isso? Claro. Daqui você sai preso, É mas não porque- tem problema, eu levo cigarro pra você. É que era uma coisa assim, ó. Você sabe de onde eu venho, venho do Morro do Engenho. Era isso. É aquele que, pra todo mundo marchar. Tipo, E aí eu lembro que eu fiz uma coisa meio assim. Você sabe de onde eu venho, venho do Morro do Engenho. E a galera fazia um coro, assim. E os oficiais adoraram. Sim, daí um dos tenentes falou assim, ó, eu preciso que você vá na minha sala agora. Você, o Marangon e o soldado Brits. Eu falei, tá bom, tenente. Ele falou, e o violão? E eu falei, tá bom. Cheguei com o violão lá e ele toca a música aí. Aí eu, você sabe de onde... E de repente o tenente começou a bater a mão assim, a fazer o ritmo. Deu um sorrisinho. Aí ele falou, tudo bem, só não toca aqui esse negócio. Eu falei, tá bom. Ravel, é ele que te ensinou a tocar violão? Não? Foi. Ele me deu meu primeiro violão, né? Mas ele me deu meu primeiro violão quando eu tinha 6 anos de idade. Mas aprendi tudo com Mas ele. assim, esse aprendeu início. tudo comigo e passou de mim bastante, assim. Foi lá na Você frente. diz musicalmente? Musicalmente e tal. O cara é um compositor incrível, um poeta, assim. Até incrível, hoje. Até hoje, tem banda. Muito obrigado. Quando foi que você disse pra ele aquilo que é contado assim, já lenda, né? Mano, eu quero ser ator. Quando você disse isso, e o que te deu esse impulso? Eu fui morar em um outro país com os meus pais e tal, e a gente ficou... Qual país? Portugal. Ah, vocês moraram lá? Meus pais Moramos moram um lá. tempo, eles eles moram lá lá, até é. hoje, em Cascais. Mas eu me lembro que quando a gente foi pra lá, eu criei essa distância muito grande do meu irmão, porque por mais que a gente não convivesse diariamente, não morasse mais junto durante muito tempo, mas o meu irmão sempre foi um cara presente. E ele, quando se tornava presente, em finais de semana ou em algum momento que ele tinha, ele trazia o circo, ele trazia a arte, ele trazia... Que Então, bonito isso. ele era um cara que eu esperava muito, eu sempre esperei muito essa... Cara, eu choro. A gente combinou que... Cara, a gente é muito chorão, bicho. A vida é muito emocionante, sabia, muito Biel? emocionante. É foda. Mas aí, quando... Faz mal, não, cara. Eu sempre esperava essa visita do meu irmão com esse novo, com essa novidade, com a arte, com a música, com o teatro, com tudo. E quando eu fui para Portugal, eu fiquei 2 anos lá, eu senti falta, eu não tinha esse lugar. E aí liguei para ele, que era a minha saída, assim, né? E aí falei, mano, eu quero ser ator. Porque eu sempre tive essa vontade, mas nunca tinha feito isso. Nunca tinha falado. Falado. E aí eu falei, mano, eu quero ser ator. E Aí precisa falar, né? precisa falar. Precisa falar. Não, e aí foi Precisa lindo. falar. Imagina como bateu em mim isso aí. Bateu, eu falei, cara, então deixa com o mano. Aí eu liguei para um Que você amigo fez? meu. Liguei para um amigo meu, Zé Adão Barbosa, que é um diretor de Porto Alegre, que eu amo demais, que eu tenho o maior carinho. Um grande e, mestre. Porra, gratidão profunda. Eu não tinha dinheiro, eu era um duro, peladão. Eu falei, Zé, pô, eu tô com um irmão que, bicho, o cara quer encarar a parada e quer ser ator e ele tem talento, ele tem vocação. E como que a gente faz? Só que eu não tenho dinheiro, cara. Pô, ele vai um teatro aí, faz uma luz, faz um som, se ele pudesse, eu consegui pagar meia. E aí ele falou, Julinho, manda ele vir aqui e tal, não sei o quê. Ele foi pra lá e eu nunca mais falei com o Zé Adão, assim. O Zé abraçou esse menino, assim, levou pra casa de teatro. E eu lembro que 1 ano depois, o Zé me ligou e falou, cara, vai ter um espetáculo agora de formação, vem pra cá ver teu irmão. Falei, tá bom. Peguei um avião e vim, fui pra Porto Alegre, cheguei lá, primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal, era uma peça, era Hamlet. E aí, de repente, abre a cortina, um cara na guitarra, todo pintado e tchau, dando um primeiro acorde. Ele era o Hamlet, só que era um Hamlet tipo contemporâneo, doido, e meu irmão já começava cantando assim. Falei, capaz. E eu fiquei muito emocionado de ver ele em cena. Eu falei, bicho, esse moleque... Meu pai falava isso, cara, você é bom ator, cara, você é um bom artista, mas o teu irmão... Eu lembro que quando eu decidi vir para São Paulo, eu falei pro diretor da peça que eu estava fazendo, que eu ia vir, ele falou, cara, você vai se dar muito mal, você vai ser só mais um. E eu falei, pô, mas eu quero ser mais um também. Teu início de carreira apanhou muito, Ravel? Eu
Lá em Porto Alegre, sim, um pouco. Fiz coisas sem dinheiro, fiz muito curta-metragem de universidade, fiz teatro, peça para 2 pessoas, aquela coisa sem público. Muito duro mesmo. Mas quando eu vim para São Paulo, que foi no Que daí filme... tem outra história legal também. Eu acho que foi lá que você ganhou uma grana como palhaço de festa infantil? Não ganhei muito dinheiro, ganhei experiência, né? O valor tá num outro lugar, assim. Mas quando eu vim para São Paulo, antes de eu vir para São Paulo, eu tinha terminado uma relação e eu estava mudando de apartamento. Eu chamei um amigo para me ajudar na mudança, a gente lotou o carro com as minhas coisas, tudo, Que era tudo que ele tinha na documento, vida, deu num carrinho. violão, guitarra, botei num carro. E quando eu tava saindo com a última caixa, o meu amigo entrou no corredor e falou: Ravel, acabaram de roubar meu carro. Então, assim, eu só fiquei com um shortinho que eu tava. Quando o carro chegou, eu tirei a camiseta e joguei dentro do carro. Então não tinha nem a camiseta. Um tênis Nada, meio Biel, rasgado. ficou com nada. E aí, isso aconteceu na minha vida e tal, foi um baque pra mim. E o meu irmão veio com essa notícia. Só que daí eu liguei pra ele, falei, bicho, Tem uma camisa pra você. bicho, pintou um filme aqui, foda que eu vou fazer. Vou fazer a história do Paulo Coelho. E estão precisando de um Paulo Coelho mais jovem que seja parecido comigo. Eu lembrei de você, mano. E eu falei, e você vai comigo. E ele pegou e veio comigo pra São Paulo. Quando ele chegou em São Paulo, ele não tinha nada. Ele tinha roubado tudo. Aí eu peguei uma mala, botei 3 cuecas minhas, 3 camisetas, uma calça, juntei umas coisinhas que eu tinha ali velha, falei, ó, esse é teu começo de vida. É a tua mala pra tu começar a tua vida. Você não vai voltar daqui, bicho. Você vai ficar aqui. E, Foi bicho, isso. e ele tá hoje aqui, casado, com filha, sabe? Escuta, agora voltando aqui na linha do tempo, estávamos falando de Bailei na Pista, Parei Bailei na na Pista. Ali na curva. curva. Ah, não, Pare na Pista o filme. É o filme, é. E aí sim, aí ele veio pra São Paulo Não Pare na Pista, Não é o Pare filme. na Pista. Era essa época aqui? Era. Exatamente. Aí a gente tava fazendo, né, Tava mano? nas filmagens Olha do que Não Pare louco. na Pista. E com o Raul Ali. na parede ali. A mosca ali, né? É. Ele já ali, e já meio parecido, porque você vê que ele tá meio parecido com meu irmão, meio parecido comigo, o cabelo. Não, parece uma coisa meio profética. Eu acho, eu assim. sempre achei. 10 anos depois, ele virou... Mas, Raul. cara, olha que viagem, que louco, velho. não é? A gente fazer Raul Seixas, os dois. Os dois fazer o Raul, os dois e fazer o Paulo. Paulo Coelho, e fazer esses caras tudo, meu. Cara- A gente tem uma cara parecida com esses caras, com todo mundo. Sei lá. Não sei qual é vocês têm a aliado. cara maleável, cara de ator, né? Maleável. Quando você contou pro teu irmão que você ia ser o Raul, como é que ele reagiu? Ah, foi muito Cara, difícil, foi emocionante, É assim. emocionante. Eu liguei pro André, falei pro André, e aí liguei pro meu irmão, falei, mano, vou fazer o Raul. Aí, uma festa, a gente emocionado, foda, que loucura, eu já fiz, você vai fazer. Tudo isso. E aí, quando eu fui na casa dele a primeira vez, depois de ter falado pra ele, que eu cheguei lá, que a gente se abraçou, comemorou, ele falou, espera aí. Foi lá dentro, pegou um negócio, voltou com esse violão aqui. Cuja história é... Cuja história é a seguinte, em 2008, por toda a minha vida, Com João Jardim, Direção de João João Jardim, Jardim. Raul Seixas por toda a minha vida. eu fiz um Raul Seixas. Na última semana antes de filmar, eles falaram, você vai ser o Raul. Eu falei, meu Deus, cara, me deixaram com uma semana pra fazer Raul. Imagina, faz Raul aí. Oh. Aí eu fui pro hotel e já conhecia Raul, claro, já estava um pouco dentro da parada que eu tinha feito o teste, mas eu comecei a pintar isso aqui com lápis. Porque era uma réplica do violão do Raul, olhando. primeiro violão do Raul. E escutando Raul, e eu não tinha o que fazer, eu ficava escutando Raul e pintando isso. E esse foi meu companheiro durante o processo, assim, todo de fazer por toda a minha vida. entregou ritualmente. E aí, ritualmente, eu dei pro meu irmão esse violão, agora é seu esse bastão. Passou o bastão e falou, agora é seu, esse bastão tá com você, isso aqui vai ser seu amuleto. É. Então esse violão, em todo o processo do Raul, ele tava sempre comigo, ele tava sempre no set, eu chegava no set 5 da manhã já, Tocando, a galera tomando um arrebentando. café. Ninguém e eu aguentava já mais chegava, viva! Na série, que eu não sei quem já viu aí, se não viu, vejam, pai e filho. Então vamos assistir uma cena
que tem... É um pouco parecida com a vida desses Sim. dois. Vamos ver Eu essa fiz cena. inspirado no meu pai essa cena, assim. Eu lembrei muito do meu pai. Olha Ó o violão aí, ó. aqui, Olha o violão. O violão de quando Olha você isso, era cara, olha criança. Violão que nós compusemos a nossa música. Coração Noturno. Não desanime nunca, meu filho. Quem me ensinou isso foi você. Amanhece, 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 amanhece o dia. Um leve toque de poesia. Com a certeza que a luz que se derrama nos traga um pouco. Ai, um pouco de alegria. Puta que pariu. Isso não é atuação, né? Ô, meu irmão. Ou sei lá. Não, isso aqui eu encontro com alguma coisa que a gente não sabe, que é maior do que qualquer coisa. Exatamente, assim. exatamente. Como que pode eu pintar um violão desse, o cara pegar o Raul, dar um violão desse e ter E a uma cena cena que ele traz o violão... Que estava é o- escrita sem ninguém É, saber dessa exatamente, história. Exatamente. A técnica vale até passem Exato, dois, sim, né? sim. Cara, eu tenho coisas incríveis assim, tipo, quando eu fazia o Gonzaguinha, quando eu fiz o Gonzaguinha no cinema, tinha uma cena muito difícil. Eu tenho umas coisas assim, né? Aí que ultrapassa a técnica. A emoção não estava ali comigo antes de começar e eu pedi 15 minutos pro Breno Silveira, meu amigo querido, que não está mais aqui. Foi muito cedo. E que eu penso nele sempre quando eu entro em cena. Eu pedi, Breninho, me dá 15 minutos. Ele, sim, vai lá. Liguei pro meu pai, cara. Falei, pai, eu tô aqui na beira de um açude, vou fazer uma cena agora do Gonzaguinha muito importante, muito densa, e eu só queria dizer que eu te amo. Aí meu pai, eu também te amo, meu filho. Vai lá fazer a cena que o pai vai ficar aqui no açude também. A gente morava num sítio, tinha um açudezinho. Meu pai foi pro açude, falou, vou ficar aqui no açude pensando em você, vai pra cena. Vai fazer a cena, arrebenta. E eu fui pra cena. E só o fato de eu ter meu pai junto comigo lá do outro lado, lá em Porto Alegre, a emoção, ela chegou. Então eu acho que tem essa coisa da técnica, às vezes não vale de nada. Às vezes você tem que olhar o outro, tem que se colocar. A Andrea me falou isso, né? Quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer o Raul, eu tive um papo com ela sobre isso, sobre fazer alguém, né? Uma pessoa real. Uma que pessoa todo- real é. e mais que isso, um ídolo, né? Um ídolo nacional, assim. E ela me falou essa coisa de encarnar e de incorporar, que é botar no corpo mesmo, né? Que é botar na sua Os cara. poros. E como é que você faz isso? Você faz isso absorvendo aquela pessoa, né, de todas as maneiras possíveis. Todas as entrevistas, todas as músicas, todos os vídeos, todos os livros. E vai você botando dorme na com a sua cara cena, você mesmo. dorme com o personagem, acorda com ele, é uma coisa que... Vem cá, vocês estão vendo a novela Vale Tudo? Lembra do Rubinho, cara? Arrebentou, né? Eu comecei ali, né? Pô, Foi mas lindo, parece que cara. mandou muito bem. Foi inclusive, lindo. Muito bem, muito bem. A sua história desencadeia toda uma Sim, história da tem o negócio da mala e tal. É. Foi lindo, eu adorei, cara. Mas assim, já é a segunda novela que eu morro no início, né? Você nunca fez uma novela inteira? Eu fiz lá no início, eu fiz Passione, que era uma participação, que daí não tinha essa... Não, mas se fosse um protagonista de novela... Ah, acho que não, Bial, Cara, não. Cara, é trampo. eu admiro muito quem consegue, meu irmão, porque é trampo. Muita dedicação. Então, papéis para mortes prematuras. Pra mim pode Draga, tranquilo. Aí eu Pelo gosto. telefone que está em sua tela.